É uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez. E eu desde já agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a doutrina do Divino Mestre Jesus, que para nós, espírita, é a maior revelação de todos os tempos, a doutrina espírita, que tanto nos traz esclarecimento quanto consolo. E nessa oportunidade nós falaremos um pouquinho, breves momentos, sobre Há muitas moradas na casa do Pai. Nós iniciamos com a leitura do livro Ideal Espírita, o item 34. Entendamos que o objetivo da nossa vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. A fraternidade pura não expressa facciosismo de classe ou crença, pátria ou partido. É a bênção de amor e de entendimento. A finalidade da educação não se resume no respeito cego a tradicionalismo e preconceito. É disciplina dos impulsos próprios. A máquina não existe para automatizar a experiência. É o recurso à prosperidade geral. A evangelização da infância não constitui em seu acondicionamento as nossas ideias. É o processo de emancipação infantil para a compreensão da justiça e do bem. O exercício profissional não consubstancia concorrência desonesta em louvor da ambição. É o ensejo de auxílio a todos. O conhecimento maior não representa ingresso à felicidade contemplativa. É a libertação do erro com responsabilidade na consciência. A caridade não exprime virtude, conforme a nossa inclinação afetiva. É a solução a qualquer problema. A sua fé não significa exclusivo ideal para o futuro. É a força construtiva para o hoje. O seu estudo não se restringe à padronização de sua existência à existência dos outros. É a arma viva para a reforma de nós mesmos. A melhoria moral não transparece desse ou daquele título honroso alcançado entre os homens, é a luz manifesta do seu bom exemplo, do nosso bom exemplo, André Luiz. E nós então, pelas manhãs afora, ao longo de nosso ano que vai se passando, nós olhamos os céus pela madrugada. Há tantos pontos luminosos, maravilhosos, uns mais longínquos, uns mais próximos. E nós, ao folhearmos esse livro sagrado maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos tantas passagens belíssimas, tantas coisas maravilhosas que preenchem o nosso coração de amor, de fé, de vontade de viver. E nisso nós nos perdemos, meus irmãos, porque nós achamos então que há vida só neste pequeno planeta que amamos tanto, de nome Terra. Mas há muitas moradas além. E nessa conferência nós vimos tantos itens maravilhosos do capítulo 3, segundo do Evangelho segundo o Espiritismo, que há diferentes estados da alma na erraticidade, há diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa primeira das misérias humanas. Nas instruções dos espíritos, nós vemos mundos inferiores e mundos superiores. Falamos também de mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos, e vai por aí. E nós paramos no item 8 para ler e comentar sobre os mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e do mundo superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior
ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Pensemos bem, meus irmãos. Nós, que estamos nesse período do nosso estado civilizatório, nessa era midiática tão tecnológica, que já está aí há algum tempo, mas agora está mais atuante em nossas vidas, e estando nós, neste ano de 2020, ano tão terrífico para todos nós em humanidade, e tanta tecnologia, nós ainda somos ainda tão primitivos no nosso caráter, no nosso ver e sentir e perceber. Nós achamos que o mundo é só a nossa toca. Essa é a verdade. E assim, prazerosamente, nós cuidamos apenas do que é o nosso. E aqui muitos se sentirão, não, mas há os ambientalistas, há os caridosos, há os que andam pelas madrugadas a fazer o bem. Sim, nossa obrigação, mera obrigação. Porque se queremos ser cristãos, queremos então seguir as pegadas do Mestre Jesus, fazendo bem. Por quê? Porque nós também necessitamos deste bem. E assim prossigamos na leitura. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas não têm nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência. Imagine nós, neste século XXI, ainda podemos nos considerar assim, dado que o nosso mundo é de expiação e provas. E nós, muitas vezes, estando nesse mundo, no nosso mundo íntimo, sofremos tanto. Quando o nosso orgulho é abatido, quando a nossa moral é repreendida, não é verdade? Nós temos tantas invenções e nesses mundos mais atrasados não existe. Lá também não existe noção de justo ou injusto. Só a força bruta é a lei. Agora imaginemos no planeta Terra, neste século, a força bruta ainda é a lei. Porque quando nós vimos os governos opressores, tal qual o bruto oprime o fraco, nós nos sentimos dessa maneira neste mundo atrasado, neste mundo de expiação e prova. Nesses mundos ainda não existe indústria nem invenções. Despendem a vida na conquista da sua nutrição. Quem de nós não se mobiliza ainda com tantas invenções que nós temos, mas nós nos mobilizamos muito em nos nutrir. E nós nos nutrimos muito ainda das coisas materiais. Queremos conforto, queremos o luxo, queremos muito alimento e muitos de nós, esquecemos de nos nutrir a nossa alma, não é verdade? É disso que nós precisamos falar. Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da nossa inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo que está em nós mais ou menos desenvolvida. Porque muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que entendemos que há Deus sobre tudo e sobre todos, que há uma força maior nos movendo, muitas vezes nós ainda agimos instintivamente, com braveza, com desonras e até com a criminalidade. Porque nós ainda não estamos desenvolvidos, essa que é a verdade. Esse instinto
mero instinto nosso, pela nossa intelectualidade, pelos livros que nós folheamos, pelas escolas que nós jornadeamos, faz com que nós sintamos muitas vezes superiores uns aos outros, aqueles que ainda não conseguem letras, né? E nós nos preparamos e devemos nos preparar com toda essa nossa incapacidade ainda, neste mundo de expiação e provas que nós vivemos, preparar para a nossa eclosão, para o nosso verdadeiro despertar. Que bom que nós hoje, caminheiros da doutrina espírita, pretensos seguidores da pegada do Mestre, já começamos minimamente a reforma íntima, buscando esse despertar desse nosso mundo superior, que não será superior na nossa moralidade ou intelectualidade, mas na nossa bondade e no nosso amor. E nessa morada do nosso Pai, são feitas pelas infinitas constelações estelares, planetas, que nós na madrugada olhamos e admiramos tanto. Devemos nos agarrar a esses momentos tão benéficos para a nossa alma, de pensar que aqui sofremos, mas aqui apenas passamos. Somos passageiros do universo, estamos aqui tão somente para um pequeno aprendizado que vai rumo às estrelas, buscando alcançar essa tal superioridade que nós tanto buscamos. E no mundo de expiação e provas que vivemos, muitos de nós, pequeninos seres que somos ainda, muitos de nós ainda não alcançamos esse conhecimento de que há outras moradas, que nós devemos ambicionar isso, devemos almejar essa outra morada que o Pai nos aponta, que o nosso Divino Mestre, Jesus, nosso guia e modelo, nos aponta, para que nós sejamos mais felizes, para que nós saibamos sofrer, mas sofrer com esperança, sofrer com confiança de que dias melhores virão e que a nossa alma, sedenta dessas outras paragens, sairá leve e suave deste mundo que ora jornadeamos. E o Espírito continua dizendo que nos mundos de expiação e provas, que direi dos mundos aonde nós estamos exilados, como que nós podemos considerar essa terra que nós habitamos? Um mundo muito triste para se viver, dado tantas lágrimas, dado tantas dores, tanto sofrimento. Mas ainda aqui, a superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, que está destinado à encarnação de espírito apenas saído da mão do Criador. Não. Nós já conhecemos, irmãos, que cada um de nós minimamente já esteve por aqui umas 20 vezes. Então nós não somos tão primitivos assim. E as qualidades que nós trazemos conosco são provas de que nós já vivemos e que já realizamos um certo progresso. Mas também os vícios numerosos que nós estamos inclinados também são indícios de uma grande imperfeição moral. Veja bem, meus irmãos, como que quando muitas vezes nós, numa assembleia, numa palestra, na família, na sociedade, no grupo de amigos, nós achamos que nós temos assim uma superioridade intelectual, mas justamente pela nossa imperfeição moral. Por isso Deus nos colocou numa terra ingrata, e nós chamamos de ingrata porque ingratos somos, para aí sim nós espiarmos as nossas imperfeições. E no dia a dia que nós caminhamos, trabalhamos, estudamos, pesquisamos, convivemos, lemos
viajamos mentalmente por meio de grandiosos livros, como é este, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que, de alguma sorte, nós crescemos sim. Crescemos porque nós viemos de raças primitivas e já hoje já nos intelectualizamos e já temos este poder de conhecer as lições que os espíritos superiores nos trazem. E nós aqui nessa terra de expiação e prova, como assim nós podemos exprimir? Nós somos estrangeiros, porque nós viemos, todos nós conhecemos que parece que nós não somos daqui. Muitas vezes, no nosso dia a dia, bate-nos uma melancolia, uma saudade, não sei o quê. É isso, meus irmãos. Estamos saudosos de outros lugares, de outras moradas que nós já habitamos. Portanto, somos considerados estrangeiros. E porque nós já vivemos em outros mundos, e nós fomos excluídos desses outros mundos pela nossa obstinação no mal. Nós ainda fazemos muito mal. Vamos combinar, meus irmãos, porque nós, muitas vezes, sem nos darmos contas, nós somos perturbação para os bons. Nós muitas vezes somos relegados porque nós ainda tão perfeitos somos e achamos que nós somos superiores demais. E até entendemos, muitos de nós, entendemos que aqui é a nossa última morada e não é. E então queremos desperdiçar o nosso tempo não amando, não perdoando, não compreendendo, não flexibilizando as coisas, melhorando, facilitando para aqueles que convivem conosco, achando que nós somos tão superiores, sem pensar que há sobre nós mundos tão superiores ao nosso, aonde a matéria não existe mais, aonde não necessitamos de corpo físico para a manifestação. Então, os espíritos, como nós, somos punidos e nos encontramos entre os mais inteligentes e os menos inteligentes. E nós caminhamos ali no meio, porque nós ainda necessitamos, meus irmãos, de muitas misérias, necessitamos de muitas lágrimas, até que consigamos purificar-nos, melhorar-nos. Então a terra, conforme Santo Agostinho nos diz aqui no nosso Sagrado Evangelho, a terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por um caráter comum servir de lugar de exílio para nós, espíritos ainda rebeldes à lei de Deus. E aí nós, espíritos imortais, temos que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens, que é a nós mesmos, contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve de uma só vez as qualidades nossas, meus irmãos, do nosso coração e da nossa inteligência. E é assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito de nós mesmos. O nosso tempo é curto e nós queremos dizer que nós temos que acreditar que a Terra é só um estágio, é só uma fase da nossa vida imortal, que há outras moradas maravilhosas que nós haveremos de merecer se nós assim fizermos o nosso esforço de amar, de perdoar, de compreender e principalmente de saber conviver, dando o nosso melhor, sabendo que nós somos passageiros do universo, sabedores de que nós estamos aqui de passagem. E aqui eu deixo o meu abraço fraterno, dizendo que vamos ler, meus irmãos, vamos estudar, para que nós, no despertar da nossa consciência, nessa transição planetária que acontece, nós façamos a nossa reforma íntima, nos melhorando dia a dia, sabedores que mereceremos
outras moradas mais suaves, mais acolhedoras, e que façamos da terra um campo de regeneração para todos nós nessa vida tão maravilhosa que é dada por Deus, nosso Pai maior, causa primeira de todas as coisas, e que a paz do nosso divino amigo, nosso Senhor Jesus, guia e modelo da humanidade, seja com todos nós, aqui, agora e sempre. Que a paz seja com todos. Que assim seja. Muito obrigada.